mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Deus querido, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa grande oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na sua casa, de estarmos aqui, Senhor, separados, dedicados, meu Pai, dedicando esse momento ao Senhor, meu Pai, este período do nosso dia ao Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir as mentes de cada um de nós, Senhor, para que nós venhamos a entender que aquilo que nos leva a uma vida poderosa são momentos, meu Pai, são períodos dedicados ao Senhor, porque nós sabemos que nós somos o resultado daquilo que nós investimos mais tempo. Então, se nós investimos no Senhor, como o Senhor nos ensina, a buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras áreas serão acrescentadas, meu Pai, serão supridas. Quando nós entendemos que esse é o caminho, Senhor, que esse é o segredo para uma grande vida, nós nunca mais retrocedemos, Senhor, porque nós sabemos que quando uma mente expande, ela não volta a diminuir mais. Quando nós entendemos algo, quando algo é mudado dentro de nós, aquilo não volta mais. Daí a necessidade, Senhor, dos nossos rompimentos. Daí a necessidade da coragem, da fé, da ousadia, das declarações, de um estilo de vida que agrada ao Senhor, meu Pai. Porque quando nós rompemos, as coisas nunca mais voltam a ser como eram. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada homem, cada mulher, cada família que está aqui conosco nessa noite. Cada um, meu Pai, que está nas igrejas, cada um que estiver pela transmissão, na nossa igreja virtual, que muitas vezes, meu Pai, é o único acesso que ela tem, porque mora muito distante, outro estado, outro país, mas ela está lá. Não está distraída com outras coisas, não está aqui porque o Senhor sabe que não é possível, não porque buscou uma facilidade, mas porque tem buscado com seriedade o Senhor, o seu reino, a sua justiça, a sua palavra, o seu caráter. Então eu peço, Senhor, responde o nosso povo, responde, meu Pai, todos esses que têm sido fiéis ao Senhor, que têm trabalhado todos os dias, meu Pai, para finalizar com cada dia um pouco mais sábios, inteligentes, ou obstinados, meu Pai, por uma grande vida. Que todos aqui, Senhor, que todos que ouvirem a sua voz, todos que ouvirem a sua palavra, tenham esse discernimento, que não há outro caminho, porque o Senhor diz, eu sou o caminho. Não há dois, não há três, como o mundo diz, que há vários caminhos, só há um só. Então eu peço, que cada dia nós venhamos a nos manter exatamente assim, Senhor, no lugar certo, na hora certa, nos enchendo das coisas certas, buscando visão e sabedoria, porque o Senhor não busca pessoas perfeitas, meu Pai, mas o Senhor busca corações sinceros. Aqui nós temos as nossas falhas, nós precisamos mudar muitas coisas, nós temos que transformar a nossa vida, Senhor, em vários aspectos, mas se o Senhor encontra corações abertos a obedecer, a realmente trabalhar por esse relacionamento, é tudo o que o Senhor precisa para fazer uma grande obra nas nossas vidas. Então eu peço, Senhor, que cada um aqui saia muito mais abençoado do que quando chegou, que possa terminar esse dia muito melhor do que quando começou, e que assim sejam todos os dias, meu Pai, amanhã melhor do que hoje, sexta melhor do que quinta, esse ano melhor do que o ano que vem, do que o ano passado, o ano que vem melhor do que esse ano, e assim sucessivamente, de uma vida de progresso, porque é o que nós sabemos, Senhor, uma vida com vinho novo é uma vida de vitórias, uma vida de progresso é uma vida feliz. Uma vida infeliz está numa vida sem resultados. Então que cada um aqui, Senhor, veja progressos na sua vida espiritual, venha haver progressos na sua família, venha haver progressos no seu trabalho, nos seus sonhos e resultados. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa esta noite, abençoa, meu Pai, as nossas palavras, abençoa tudo que ainda teremos, meu Pai, no nosso projeto Casa Firme, ainda as orações, os trabalhos que irão até amanhã, Senhor, no encerramento às 7 horas. Eu te peço,
que cada oração, cada pessoa que passou pela igreja, que orou neste altar, que pediu orações, que o Senhor possa responder cada uma delas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo está sobre mim, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Podem sentar, por gentileza. Parece que eles sentaram metade daqui, metade de lá. Eu me comi. Às vezes, não sei se ligou o ar, às vezes está frio no meio. Estão fugindo do ar, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da transmissão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eita. Poxa vida, meu. Fala comigo, por favor. Acho que a palavra é para muita gente aí. Oh, meu fé, Deus. ativa o ânimo. Vamos lá. Fala fé. Ativa o ânimo. O ânimo. A fé ativa o ânimo. Será que está faltando animação aí? Será que está faltando fé? Será que está faltando fé? Precisa dar Feliz Dia das Mulheres. Vocês receberam parabéns hoje? Olha, denuncia mesmo, eu quero ouvir. Olha, às vezes tem coisas que às vezes a gente tenta ajudar, parece que prejudica mais, né? Será que eu estou prejudicando você, querido homem, querido valente? Porque eu estava falando com uma pessoa hoje, né? Assim, rapaz, é muita pressão na vida da gente. A gente não lembra dessas coisas, não é verdade, pessoal? A gente não lembra dessas coisas, mas as bichinhas, 2 semanas antes, elas já estão cutucando. Ó, tá chegando. Pra garantir. Tá chegando. É assim, ó, igual o seu Fuad lá, ele não tem que se preocupar com nada lá, só tem homem em casa, meu. Mas eu, seu Altair, né? Só menina em casa. Só menina. Não tem jeito. Já fica lá, aquela pressão. Porque só tem 10 feriados para mulher e 2 para homem, né? Então, realmente é uma briga desigual, né? E você vê, né, como são as coisas, né? A gente não fica cutucando elas, né? Ó, tá chegando o Dia dos Pais, hein? Você não vai fazer nada? Fica assim, a vida fica me cobrando. Leve. A vida é mais leve. Ele fica me lembrando do Dia dos Pais. Eu quero na mesma proporção que eu fiz no Dia das Mães, hein? Ele fica assim. Não, porque a exigência foi maior. Né? Porque aí o Valente foi lá e falou para mim, ô Bi, você sabe que hoje eu esqueci dessa data. Aí a minha esposa chegou, eu estava assistindo o culto da pastora e o bispo falou, deu parabéns lá para ela. Aí eu já lasquei o cara, você também coitado. Não colabora, né? Eu tô aqui para te ajudar, entendeu? Então hoje de manhã eu fiz, vai cobrar seu marido, cobre ele, eu quero ouvir ele. A menina, Deus, calma. 30 fotos? Nossa. Vai editar todas elas? Eu acho que não. Graças a Deus. Vamos lá, vamos esquecer o passado, vamos olhar para frente. Ainda é muito presente, ainda dá tempo. Agora você anota na agenda do seu celular, não vai esquecer mais. Isso. Né? São Paulo quer dizer que tem mercados 24 horas. Segue a dica. Então, a fé ativa o ânimo. Nós estamos num ano, né, unção de governo. E nós já falamos isso muitas vezes, você já sabe disso, que o governo aqui fora começa pelo autogoverno. Então nós precisamos buscar isso, esse coração aberto, esse coração sincero, porque Deus quer nos colocar em níveis que nós ainda não experimentamos, mas nós precisamos acreditar nisso. Fala comigo, Deus quer me colocar num nível que eu ainda não experimentei. Então todos os anos nós fazemos isso, esse será o melhor ano da sua vida. Nós falamos todo ano, esse vai ser o melhor ano da sua vida até então. Então isso é fé. Fé é para dizer que cada ano tem sido melhor do que o anterior e assim será. Fé é para dizer, inclusive, como nós falamos, como é que eu vou ter um ano melhor do que o anterior? Tendo um dia melhor do que o anterior. Porque como é que eu vou fazer a mesma coisa, do nada, por uma mágica, o ano vai acontecer coisas diferentes? Não. O que eu fazia, ou deixei de fazer até o ano passado, esse ano eu já preciso estabelecer coisas diferentes. Igual eu estava falando com algumas pessoas, né?
A gente está nesse propósito de leitura da palavra da Bíblia em um ano, né? Aí 2024 eu vou fazer o quê? Ah, não, 2023 já li a Bíblia, então não vou ler mais. É assim que funciona, pessoal? A gente dá alguns passos e depois retrocede? Não, agora então eu vou ler outro plano, eu vou ler em outra versão, mas eu não vou parar. Eu não vou diminuir meu passo, porque se você analisar na sua vida, às vezes coisas que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Mas você olha para, sei lá, um ano atrás, 5, 10, você olha que antigamente você produzia muito menos, hoje você produz muito mais. Então a ideia é que você seja cada vez mais eficiente. Então, daqui a um ano, 2, 5, o que você faz hoje, lá, nem se compara, você já está muito melhor. Porque é assim que funciona. Por que no mundo tem tantas pessoas assim altamente produtivas e uma massa de pessoas improdutivas? E todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então isso está no foco, na fé, na determinação, na organização, na disciplina. Então, todo ano nós não começamos igual ao mundo, né? Começa mais um ano, espera dar o carnaval, reclamando das contas, depois começa o ano, e já está se preparando para o próximo feriado. Não, nós nunca começamos um ano às cegas. Nós já começamos o ano assim, projetando, fazendo o nosso propósito, com ideias, com metas, com foco. Então nós estamos finalizando um ciclo dos projetos de conquistas. E é o que nós sempre falamos, os projetos estão acabando. Daqui a pouco você vai receber seu óleo para você ungir seus sonhos, a sua família, a empresa que você quer trabalhar, o carro que você quer comprar, a casa, o prédio onde você quer morar, né? Mas o propósito tem um começo e um fim. Mas a sua vida continua. Você vai diminuir o passo? Você vai deixar de orar como você estava orando? Você vai deixar de estar na igreja como você estava fazendo? Vai deixar de continuar declarando, meditando, tendo um foco nas coisas certas, como estava fazendo? Porque como é que é a vida de um agricultor? Ele vai lá, ele lança as sementes dele e ele volta só daqui a 3, 4, 6 meses. É assim que ele vive? Não. Ele está lá acompanhando. Dependendo do que precisa fazer, tem que regar, tem que tirar o mato, tem que ver se não está com dano no bicho, tem que jogar o veneno. Então ele não pode simplesmente ir lá e deixar, não, é semente. Não, ok. Mas todos os dias nós temos sementes. A palavra diz que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Então escolha a vida e a morte. Então escolha a vida. Então escolha a boa semente. Todos os dias Deus nos dá sementes. Eu posso ser uma pessoa honesta, gentil, carinhosa, organizada, ou eu posso ser um peso na vida das pessoas, eu posso ser uma pessoa desorganizada, negativa, pesada. Então eu escolho o que eu estou plantando. Então nós nos preparamos para cada ano, através da nossa fé, através desse projetar em Deus aquilo que nós vamos fazer. Então, quando você olha para a sua vida, você pode dizer assim, por exemplo, que a minha dependência, a nossa dependência está em Deus, está depositada nele? Você pode dizer, eu dependo de Deus e a minha fé está depositada nele? Nós podemos falar isso? Sim ou não? Bom, em tese sim. Mas qual é a linguagem? Qual é a sua linguagem? Que língua que você fala? A gente fala, né? Como a gente falou, acho que na semana passada, né, ou retrasada, não lembro agora, quando eu te perguntei, você é forte ou você é fraco? Responde, você é forte ou você é fraco? Forte. Você é um inútil ou você é útil? Útil. Perfeito. Responderam muito melhor que da primeira vez. Eu tive que perguntar duas, né? Então responderam bem. Mas qual é a linguagem que nós falamos durante o seu dia, por exemplo? Você fala a língua da fé, a língua que você aprende aqui no ministério, que você aprende na palavra, ou você fala a língua do mundo? Você fala de problemas, do preço das coisas, você
fala ainda palavrão, você ainda é uma pessoa negativa, você ainda tem medo de ousar mais, mas você acabou de falar que você é forte, que você é produtivo, que você é útil, que você coloca a sua dependência no Senhor, você é uma pessoa que deposita a sua esperança em Deus. Mas no meu dia a dia, lá na minha casa, no meu casamento, eu uso essa linguagem. Quando acontece alguma coisa, vamos orar, não vamos brigar, vamos orar. O pessoal parece estar meio oprimido, vamos orar. Vem uma notícia, vamos reagir de uma forma correta, né? Igual, aconteceu um problema, quebrou o carro, bateu no carro, você vai desesperar, vai xingar, caramba, pelo amor de Deus, puxa vida, eu sou dizimista. Não é assim que a gente reage. A gente reage com equilíbrio. Então, nós precisamos estabelecer isso. O ânimo, ele é fundamental para a nossa vida. E não é o ânimo motivação, é o ânimo fé, esperança. Olha aqui o que o Senhor diz em João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas, fala comigo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então o Senhor nos ensina a termos paz, a depositarmos a nossa paz. Tenham paz em mim. Porque todos vão ter aflições, tereis aflições, mas fiquem felizes. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando o Senhor fala, eu venci o mundo, quer dizer que Ele dá esperança para quem? Fala, para mim. Ele venceu, eu consigo vencer também. Porque como nós já falamos isso, a bispa já fez culto sobre isso, quando o Senhor foi tentado no deserto, Ele estava em jejum. Então o espírito dele estava forte, mas o corpo estava sentindo. Então quando ele terminou o jejum, ele teve fome. E ele foi tentado pelo mal. Então o diabo tentou pegá-lo no momento de uma aparente fragilidade, mas a fragilidade dele só estava no físico, não estava no espírito. Por isso que ele soube rebater, porque ele enfrentou o diabo literalmente como um homem, não como Deus. Ele usou as mesmas ferramentas que nós. Estava em jejum, em separação, orando a Deus, fortalecendo o seu espírito, logo ele teve força para resistir ao mal. Então essas são as armas que nós temos. Nós somos o resultado daquilo que nós investimos mais tempo. Então a nossa vida está baseada nisso, naquilo que você deposita mais tempo, mais investimento. Então se você deposita mais no seu trabalho, talvez você tire da sua família, talvez você tire de Deus. Então talvez você ainda esteja com resultados limitados, porque toda a sua força você desgasta naquilo. Mas quando nós vemos aqui o Senhor, Ele, o tempo todo nós vemos por que Ele tinha paz? Porque Ele investia o tempo dele na coisa certa. Ele ajudava as pessoas, Ele estava sempre viajando, porém Ele estava sempre orando, Ele estava sempre se separando para se relacionar com Deus. Então Ele investia certo, para ter o resultado certo. Porque tudo é um resultado de um investimento. Se eu invisto certo, eu colho certo. Se eu invisto errado, eu vou colher coisas erradas. E uma das armas do diabo é justamente ele luta contra aquilo que Deus nos ensina, né? A fé ativa o ânimo. Então o diabo, ele trabalha para nos colocar o desânimo, para nos colocar o desânimo. E esse desânimo pode ser tanto físico como mental. Porque seu corpo pode até estar cansado, mas se você está forte espiritualmente, você leva o corpo. Mas se você está desanimado mentalmente, se você não acredita em mais nada, você definha o seu corpo. O seu corpo está saudável, mas a sua mente é doenta. Então a consequência desse desânimo, quando a pessoa desanima, o que ela faz? Igual criança, quando ela fica frustrada com alguma coisa, ela continua, ela persevera naquilo? Não, ela para. A consequência do desânimo é ela parar o que ela estava fazendo. E isso é o procedimento normal das pessoas, o procedimento comum. As pessoas tendem a desistir, parar no meio das coisas. E nós nunca vamos ter um resultado extraordinário
tendo atitudes comuns. Então, fala comigo. Eu preciso ser anormal. Você nunca mais vai chamar os outros de anormal, que você vai estar elogiando ele agora. Então você precisa entender, o normal é a pessoa se entregar à carne, a pessoa se entregar ao desânimo. Então eu preciso ser anormal. Porque o diabo trabalha nisso, para que a gente seja comum. O Senhor nos dá esperança dizendo, eu venci o mundo. Então nós vemos vários exemplos na palavra de pessoas que foram anormais, que foram extraordinárias, mas que elas tiveram as mesmas lutas, na verdade lutas até maiores do que nós em alguns aspectos. Nós vemos a atitude de Noé, por exemplo, que ele sozinho no mundo decidiu não se corromper. Era uma geração toda corrompida, e ele foi o único que fez diferente. Graças a ele, a humanidade foi preservada, porque teve alguém que teve uma atitude diferente. Então o mundo precisa de pessoas incomuns, pessoas anormais, pessoas extraordinárias, pessoas diferentes, que não seguem o rumo da maioria. Então nós vemos na galeria dos heróis da fé, o tempo todo, começando assim, pela fé, o fulano de tal fez isso. Então o ingrediente principal da nossa vida é a fé. E o que é a fé que está lá em Hebreus 11? A fé é a certeza em algo que eu espero. Então, é uma certeza, mas ainda no futuro. E a prova, o que é a prova? Algo concreto, em algo que eu ainda não vi. Parece maluco, né? Fé é uma certeza naquilo que eu espero. E a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É você crer. Do contrário, é vista. Do contrário, você não precisa de Deus, de Bíblia, de nada. O mundo já vive assim. O mundo já vive pela vista. O governo diz que vai fazer isso. É um fato, a pessoa está vendo aquilo. Chegou uma intimação para você de uma ação judicial, é um fato, pronto. O que você vai fazer com aquilo? Você está vendo. Mas qual a tendência das pessoas? Na primeira notícia, eu vou parar, já desanimei, já me entreguei. A maioria das pessoas, infelizmente, ela já parte para o lado, já acabou tudo. Sempre a primeira opção é a derrota na vida de muitos. Mas não pode ser na vida do justo, na vida do crente. Então, a fé é o resultado disso, das crenças, daquilo que eu vivo e daquilo que eu persigo todos os dias. Então todo mundo, se perguntar, vai falar que ele sonha em ter uma vida de sucesso. Sim ou não? Você não está aqui porque você quer uma vidinha miserável. Você quer uma vida extraordinária, uma vida poderosa. Mas isso tem passos. Então quem realmente quer, quem realmente está determinado a viver essa grande vida, ele sabe o que fazer. Ele sabe onde buscar. Ele sabe que nós temos aqui o nosso manual de vida chamado Palavra de Deus. Então, se nós queremos realmente coisas grandes, nós precisamos sair da normalidade, sair daquilo que a maioria está fazendo. Então, uma pessoa, ela precisa ter sonhos. Você precisa ter sonhos, projetos, objetivos, metas. Você precisa buscar todos os dias um motivo para se levantar da cama. Seja os seus filhos, seja um sonho, seja alguma coisa maior do que você. Nós precisamos todos os dias levantar com uma determinação de um objetivo na nossa vida. A gente não pode simplesmente levantar e viver a mesma vida, os mesmos hábitos, os mesmos resultados, que a gente não vai sair do lugar. E a palavra nos compara com soldados, com atletas. E você sabe que um estilo de vida de um soldado, de um atleta, ele é totalmente diferente de uma pessoa comum. Ele é testado na resiliência, ele é testado nos limites. Então, para um atleta ser o número 1, é necessário que ele quebre todos os padrões, os paradigmas, aquele que já foi melhor do que ele. Então, ele tem uma meta, ele tem um cara para bater. Ele tem um número para bater. Então, um atleta ele precisa ter foco.
A gente sabe que nas Olimpíadas, por exemplo, às vezes a pessoa está lá, está treinando uma vida inteira. E especificamente para aquela prova, às vezes ela está há 4, 8 anos treinando. Às vezes por uma prova de minutos, de segundos que fazem a diferença. Então, é complicado. Mas aqueles que vencem são lembrados. Aqueles que terminam a corrida são lembrados. Então, muitos, a palavra nos compara a esses soldados, a esses atletas. Mas sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? Mesmo nós temos tantas palavras e sermos comparados com as coisas mais extraordinárias, é uma palavrinha chamada, fala comigo, distração. Distração. As pessoas se distraem. E as distrações, elas muitas vezes elas vêm na forma de um problema, de um medo, mas muitas delas vêm como uma coisa boa. Às vezes a distração para você não seguir, para você relaxar na sua vida espiritual, às vezes é um sucesso financeiro, você está indo bem no seu trabalho, às vezes é um relacionamento que você tanto queria, e isso começa a te afastar de Deus. Às vezes uma saúde abençoada, antes você estava cheio de problemas, como a bispa já contou testemunhos sobre isso, das pessoas irem, buscarem, orarem, a hora que tinha cura, ela saía da igreja, abandonava Jesus, tinha a vitória dela, pagou as dívidas, estava com a vida encaminhada, restaurou o casamento, distraiu, foi embora, parou. Então o problema da maioria das pessoas é exatamente isso. Ela estava numa linha boa, mas ela se distrai. E nós vemos vários exemplos na palavra de pessoas que passaram por muitas coisas, mas mantiveram o foco. Nós podemos lembrar de Jó, por exemplo. Ele passou por coisas, humilhações, julgamentos, que poucas pessoas talvez resistiriam àquela pressão, na saúde, na família, na sociedade. Num dia só perdeu 10 filhos, todo o patrimônio dele, foi tratado, as pessoas humilhavam ele, riam dele, julgavam o caráter dele, mas ele em nenhum momento ele desistiu. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E ele passou por aquilo, de cabeça erguida. Por quê? Porque ele tinha algo maior dentro dele. Ele tinha um relacionamento com Deus. Fala, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Em nenhum momento, fala, em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele agiu dentro da normalidade. Da normalidade. Ele não agiu, o que a mulher dele falou? Abandona, amaldiçoa Deus, de que te vale essa sua fidelidade? Ela agiu de forma normal, natural, mas ele agiu de uma forma sobrenatural, porque ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha foco, ele tinha uma energia, ele tinha um objetivo, porque ele investia nisso. Não é que ele tinha algo diferenciado, não, ele investia. A gente vê na palavra lá que ele estava sempre fazendo os sacrifícios, orando na presença do Senhor. Olha aqui Jó 2:10. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Fala comigo, em tudo isso. Em tudo isso. Jó não pecou. Jó não pecou. Com os seus lábios. Com os seus lábios. Nós temos essa postura? Quando você é pego por uma seta, por uma situação na sua vida, você fala qual língua, que eu perguntei no começo? A língua da desistência, a língua do palavrão, a língua da derrota, a língua, vou entregar, vou vender, não vale a pena, esse negócio não está servindo para nada. Será que nós falamos isso? Em nenhum momento Jó não pecou com seus lábios. E no final, o Senhor o restitui em dobro. Então o discurso da normalidade é esse. Isso não é para mim, desse jeito tá bom, né? Do jeito que está, dá para levar. E muitos vão vivendo essa vida normal. Aí outros estão testemunhando e vencendo e contando
suas vitórias, e a pessoa está lá. Por conta disso, é o senhor do tanque de Betesda lá, né? Não tinha o que fazer, né? Passaram na minha frente, não me deram nenhum apoio, nenhuma ajuda, né? Então muitos sequer lutam, muitos sequer reagem, se entregam a um conformismo, se limitam, dizendo, aqui é meu jeito, é minha personalidade, mas nada mais é do que uma aceitação, uma passividade. E nós não podemos, nós como atletas e guerreiros e soldados, nós não podemos aceitar essa linha de pensamento derrotado. Nós não podemos aceitar isso. Porque é o que nós já falamos, a fé é o ingrediente principal que leva as pessoas, que levou esses heróis da fé a terem atitudes diferenciadas. E um outro ponto muito importante para nós entendermos dessa fé ativa, desse ânimo, é a capacidade de esperar, é a capacidade de passar pelos processos. Porque quando nós cremos, nós continuamos evoluindo, quando nós cremos, nós continuamos crescendo, ou seja, quando eu tenho fé, eu evoluo, quando eu tenho fé, eu cresço, quando eu continuo mantendo a minha fé, eu continuo construindo, sonhando, projetando. Então Noé, ele fez isso. Ele passou pelo que tinha que passar, ele esperou, ele creu. Abraão também entendeu que o tempo da espera era necessário para que ele pudesse desenvolver a fé dele. O próprio Jó, assumiu que aquele tempo fez ele entender coisas que ele não estava entendendo ainda. Então, o processo da espera não é um castigo de Deus, é um processo interno nosso. É um processo de nós amadurecermos. É um processo de desenvolvimento. Moisés era um príncipe. Ele viveu tudo de bom na vida dele até os 40 anos. Mas chegou um momento que ele precisou crescer internamente. Ele precisou se desenvolver. Ele precisou ir para o deserto, ter as experiências dele. E ele nunca falou de voltar. Ele foi o cara que mais teve uma vida abençoada, que aos olhos naturais poderia dizer que eu queria voltar para o Egito. Os outros que só viveram na miséria, na desgraça, falavam de voltar. Ele que viveu no melhor lugar daquele tempo, nunca falou em voltar. Por quê? Porque ele buscou algo maior, um relacionamento com o Senhor. Daniel, outro exemplo, ele decidiu não se corromper com aquela cultura daquele império. Então muitos, infelizmente, têm um nível de fraqueza, de resiliência tão baixo, que tudo é difícil. É difícil vir para a igreja, é difícil passar aí 7 domingos em jejum, é difícil buscar o Senhor continuamente, é difícil depositar fé nele, mas todos os heróis da palavra, eles tiveram um alvo, eles tiveram um objetivo, eles lutaram por alguma coisa. E é o que eu falei agora há pouco, nós precisamos todos os dias ter algo pelo que lutar, ter algo a que perseguir, ter objetivos. Então, se essa fé que eu tenho, se essa fé que nós dizemos que nós temos, ela não tiver determinação, ela não tiver perseverança, ela não envolver sacrifício, ela não me fizer uma pessoa mais ousada, com mais coragem, para fazer diferente de todo mundo que está fazendo, então essa fé não é fé viva, é uma fé morta, é a fé dos demônios, crê que existe, mas não obedece. Então se essa fé não me leva a romper, qual a diferença? Para que essa fé vale? Para nada. Então tudo é um tempo, tudo são processos. Daniel não passou a vida toda comendo legumes e bebendo água. Ele passou 3 anos. E ele colheu pelo resto da vida dele. Claro que ele não fez só isso. Ele manteve aquilo que a gente falou no começo. O agricultor, ele lança semente, mas ele está lá acompanhando todo dia. Nós vemos o Noé, ele viveu muitos anos, mas teve um momento lá que estava construindo a arca, sendo criticado,
chamado de doido, isso daqui não vai acontecer nunca, você está gagá. O Abraão também. O Abraão não passou a vida inteira esperando, passou bastante tempo, né? 25 anos. Mas não passou a vida toda, foi um tempo. E quem atrasou foi ele, inclusive, por conta da atitude de incredulidade em relação a Agar. Mas o que importa é o famoso no final. No final, como é que esses homens terminaram? Daniel terminou de forma excepcional. Passaram reis e ele estava lá. Abraão, o pai da fé. Noé foi usado para recomeçar a humanidade. No final, o que faz a diferença é como nós terminamos. Então, o grande problema da maioria das pessoas, dos cristãos, é esse relaxo. É o relaxo. Ao invés dele progredir, dele avançar, ele vai desanimando, ele vai parando. Então, é lamentável como é que muitas pessoas não têm disposição para fazer o que é necessário. Para jejuar, para orar, para ler a palavra, para se esforçar mais. Porque pode analisar. Quando tem o fulaninho aí alguém que fala que vai acordar às 5 da manhã para participar de uma live, para o cara ficar rico, ninguém critica. Quando o cara fala que ele acorda às 5 da manhã, 4 da manhã, para ir treinar, para correr, para malhar tal, ninguém fala nada, bate palma. Mas vai falar para acordar às 5 da manhã para orar, passar o domingo na igreja, em jejum. O pessoal passa uma semana no carnaval, vira à noite, se enche de droga, engravida, faz aborto, pega doença e desgraça toda a vida, pega um monte de demônio, está tudo certo. O importante é curtir a vida. Mas você passa na igreja na madrugada, é uma turma que vem. Geralmente os fiéis de sempre. Porque tem aqueles que querem o relacionamento com Deus e tem aqueles que só querem as bênçãos, as mãos de Deus. Então, quando é para Deus, o negócio já não fica tão divertido, não fica tão legal, não fica tão cool assim, fica, né, é fanático, mas é fanático, não é tão legal assim. Então, Davi, por exemplo, foi um cara que não tinha experiência nenhuma, mas ele teve uma reação, ele não aceitou aquela afronta daquele gigante a Deus e a nação. Olha aqui que ele fala aqui em 1 Samuel 17, 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele não tinha enfrentado ainda o filisteu, mas ele já tinha enfrentado o leão e o urso. Então isso foi a fé dele, a certeza naquilo que ele não tinha visto ainda. Mas que na fé dele, na cabeça dele, aquilo já era uma realidade. Se o Senhor me abençoou com o leão e o urso, ele vai me abençoar com esse gigante também. Paulo, outro exemplo, que ele decidiu não viver mais para si mesmo. Ele foi um dos caras mais preparados de forma natural da palavra. O cara era poliglota, ele era fariseu, ele era 3 em 1 no mínimo. Ele era fariseu, ele era judeu, ele era romano. Se eu não me engano, ele falava no mínimo 3 idiomas, grego, latim e aramaico. E ele abandonou tudo aquilo para pregar para os gentios, para pregar pelo mundo. Então, de onde vem tanta força, tanto desprendimento, tanto ânimo, tanta determinação? Fala, pessoal, pela fé. Ele creu. Ele creu. Jesus, como diz na palavra, mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Ele se fez humano. Ele se fez parecido com nós, semelhante, não era igual, fez semelhante. E por essa atitude humilde, Deus o exaltou à mais alta posição. Então nós queremos realmente uma alta posição? Você quer uma alta posição na sua vida? Sim ou não? Sim. Então eu preciso me esvaziar.
Nós precisamos nos esvaziar e nos encher da presença do Senhor, a buscar uma visão totalmente diferente. Como diz na palavra, o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em quê? Em quê? Poder, fala, poder. O reino de Deus, fala comigo, o reino de Deus, não consiste em palavras, não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Então fala, eu tenho poder. Eu tenho poder. Então essa fé, ela nos levanta, fala, a fé me levanta. A fé me levanta. A fé me motiva. A fé me motiva. A fé me dá poder de reação. A fé me dá poder de reação. Com a fé, eu não tenho mais aquele discurso derrotado. Ah, um dia eu terei, um dia eu serei, qualquer coisa assim. Não, já é uma realidade. Então Noé, Abraão, Davi, Paulo, Daniel, eles tiveram atitudes radicais, incomuns. E é tão interessante que a gente já falou tanto sobre isso. Daniel, ele simplesmente não quis se contaminar. E por essa atitude incomum, eles foram chamados, eles e os companheiros dele, de homens incomparáveis. Ninguém é igual a eles. E ele simplesmente falou, não quero me contaminar, só isso. Então veja, que uma decisão pensada somente em Deus, ele não falou, eu não quero, eu quero chamar a atenção do rei, não, eu quero pensar na minha carreira. Não, ele não pensou em nada disso. Ele não teve sonhos, projetos com aquilo. A única vontade dele foi, eu não quero me contaminar. Então ele só pensou em Deus. E Deus o tornou incomparável. Então nós precisamos entender isso. Incomparável não é uma pessoa comum. O que nós temos falado, a bispa já falou, o que não é santo é o quê? Comum. Se eu aceito ser comum, é porque eu não estou buscando ser santo. Se eu busco a santidade, eu me torno incomum, eu me torno incomparável. Então, quais as decisões que nós tomamos? Nós vamos pensar no que edifica, nós vamos colocar força na coisa certa. A fé ativa o ânimo. Olha aqui em Lamentações 3:21. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar, fala comigo, esperança na vida. Esperança na vida. Ok, o grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor. Quero viver junto dEle. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. Olha aqui a palavra linda. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração, não com interesses. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Então isso é o que nos dá esperança. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança na vida. Então é no Senhor. É confiando no Senhor. Nós nunca perdemos nada por esperar em Deus. Lembre-se somente das coisas que te dão esperança na vida. É Deus, é sua família, são sonhos, é desenvolvimento, é você querer esse desenvolvimento diário, constante, progressivo, aumentando os seus sonhos, aumentando os seus projetos, se desenvolvendo, se forçando a mais. É pensar e agir e perseguir coisas que nos dão esperança. Olha aqui em 2 Coríntios. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Então todos esses problemas são leves e momentâneos, porque isso está nos desenvolvendo uma resiliência, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê. Fala comigo, pessoal.
Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então é pensar, é buscar, é se desenvolver, é olhar para a coisa certa. Como esses homens, todos eles viveram problemas, mas eles tinham um foco, um objetivo. Essa palavra é muito forte. Eu vou pensar, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. Isso é muito bonito. Nós vamos repetir e vamos, até lendo, nos emocionamos. Então, nós vamos pensar naquilo que nos traz esperança. Mas é isso mesmo que nós fazemos todos os dias? Nós pensamos só no que nos traz esperança, no que nos traz boas memórias, boas lembranças e mais força para seguir em frente, que nos dá mais combustível para seguir em frente? Quanto mais você foca, quanto mais você pensa nas coisas que te machucaram, que momentaneamente te abalaram, que fizeram você fracassar naquele momento, teve uma grande decepção, menos vontade você tem de confiar nas pessoas, de seguir em frente, de sonhar, principalmente a parte da confiança. Quanto maior a traição que você sofre, seja da pessoa que você mais confiava, que está mais próxima, de uma pessoa que você amava muito, depois para você reconstruir aquela confiança com aquela pessoa, é um processo muito doloroso, muito difícil. Eu costumava ouvir, antigamente, o pessoal de antigamente dizia, que a confiança é igual um copo quebrado, Se você quebra e você cola ele, ainda assim você vai ver aonde quebrou. Tem sempre uma marca ali. Só que depois que a gente conhece a Deus, a gente entende que até a marca serve para ensinar. Mesmo que tenha ficado uma marca, porque ficam marcas, aquilo é para ensinar, para te dar mais inteligência, mais visão, seja em tudo que você viveu, em tudo que passou. Tem cicatrizes que precisam estar ali, para que você se lembre de como foi. E isso vai te dar esperança também. Pensar no que nos dá esperança, ainda que o momento não seja favorável. Quando o propósito termina, quando nós estamos na última semana de propósito, e está terminando, e terminam jejuns e tal, as pessoas ficam até meio mexidas. Acabou, e agora? E aí? Acabou. Não, mas nós continuamos. Nós continuamos correndo a mesma corrida, buscando a Deus, louvando ao Senhor. Mas os jejuns e tal, eu vi pessoas até meio sentidas, assim, acabou o jejum, e que é tão bom, a gente terminava aquele monte de palavras, e subia todo mundo cheio de esperança, e com mais esperança ainda. Vão vir os outros, os próximos, e nós vamos permanecer buscando a Deus como nós temos que permanecer. Nós não estamos aqui só para buscar as coisas materiais, nós estamos aqui só para buscar aquilo que coisas deste momento, momentâneas, mas a salvação, a vida eterna. E para ser servo de Cristo, precisa ter esse entendimento de deixar o passado, deixar o que se foi, parar de pensar no que se foi e pensar agora com esperança nas coisas que você tem vivido e nas coisas que você viveu. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Você já viveu isso aí? Alguém já levou uma pedrada na cabeça? Aqui. E um açoite nas costas? Pelo menos naquela época, o pessoal, as pontas, estudado que as pontas dos açoites tinham ossos ou chumbo, para o negócio ficar mais violento ali, para ficar sanguinário. Se você já assistiu A Paixão de Cristo, você sabe muito bem.
que quando Jesus está sendo crucificado, eu já não vejo mais. Não vou mais ver isso aí não, você não está me fazendo bem. Tá? Porque aquilo lá é tão agressivo que é exatamente nesse nível. Então aqui, eu tenho certeza que cada um viveu os seus desafios com as suas lutas e não diminui de jeito nenhum. Mas aqui ninguém levou pedrada, a não ser de brincadeira, nem açoite. Alguém naufragou? Imagina se levantou a mão aqui. Não, o senhor naufragou? Olha lá, achamos um, está vendo? Ó? 10 anos ele naufragou, então... Pedrada, alguém levou pedrada? Ah lá, lá para você levantar a mão. O meu irmão tentou me matar. Amém, então tá bom. Então não vou nem perguntar mais, porque provavelmente mais alguém que levou açoite. Porque se já levaram pedrada, já naufragaram, alguém levou açoite também nas costas. Vai levantar a mão lá no... O Fer me jogou uma pedra. O Mu pode levantar a mão, que o Mu já levou pedrada do Fer. Então, e tá aqui, ó, firme e forte, né? Graças a Deus. Mas para você ver a maneira como Paulo viveu aquilo, uma atrás da outra, uma seguida da outra, e naquele tempo, a dificuldade das coisas, de se resolver as coisas, ali era muito grande, e ele permanecia crendo e confiando em Deus. No 26, estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Aqui está parecendo São Paulo, né? Nós estamos falando de São Paulo, né? Porque aqui a gente enfrenta isso aí todo dia também. Todas essas situações. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. Olha tudo que Paulo viveu. Veja só, junta tudo isso aí. E ainda assim, ele permaneceu firme naquilo que ele tinha que permanecer. Não ficou se lamentando, não ficou choramingando, não ficou falando para um, nem falando para o outro. Como o Murilo explicou aqui, ele tinha formação. Ele era formado, ele falava de várias línguas, era poliglota, era não sei o que lá, e construtor de não sei o que, e fazia tantas coisas, ele podia ter dito, eu não preciso disso aqui. Né? Não preciso disso aqui. Meu marido, você já assistiu essa série? Meu marido tem 2 empregos, eu não preciso de você. Não preciso disso aqui. Foi mais ou menos isso aqui. Eu não preciso disso. Eu não preciso ficar passando por isso. Eu posso arranjar um emprego, eu posso fazer outra coisa. Eu não preciso ficar vivendo esse tipo de situação. E certamente, em algum momento de aflição ou de dor da sua vida, às vezes você olhou para fora e olhou para o mundo, e você também talvez deve ter pensado isso. Poxa, eu estou aqui uma madrugada toda em jejum, esse povo está aí, ó, fazendo um monte de coisa. Será que isso aqui vale a pena mesmo? Será que eu deveria estar aqui mesmo? Parece que as outras pessoas chegam em tantos lugares, e, né, com mais facilidade, porque a gente vê a coisa só exteriormente. A gente não está pensando interiormente, a gente não está pensando na vida eterna. E Paulo, o mais incrível dele era o quê? A resiliência. Porque logo após ele ter sido apedrejado, um episódio de apedrejamento, sabe o que ele fez? Na manhã seguinte, ele se levantou e continuou o caminho dele. E tem gente que viveu coisas há 10 anos atrás e está se arrastando ainda. E Paulo, na manhã seguinte, se levantou depois de um apedrejamento e seguiu o caminho dele. Seguiu o propósito dele e fez o que ele tinha que fazer. Um dia depois. E tem gente há 20 anos irritado e chateado com alguém. Tem gente há 10 anos com rancor de alguém. Tem gente há 5 anos que não esqueceu a traição que sofreu de outra pessoa. Tem gente há tanto tempo parado no mesmo lugar, sem ânimo, sem força, sem foco. Ah, porque me fizeram, porque se esqueceram, porque é isso, porque é aquilo. Tem gente até hoje botando a culpa nos pais, da dificuldade hoje que tem de lidar com as coisas.
E ali você já aprendeu isso, seu pai te deu o que tinha. Perdoa, e agora faça diferente. Nós podemos ter muitas dificuldades por fora e viver muitas coisas fora, exteriormente, mas por dentro nós temos que ser renovados todos os dias. O Senhor precisa nos renovar e nós precisamos deixar o Senhor nos renovar. Porque quando termina um propósito, assim, por exemplo, nós vamos fazer a unção no domingo, e quando termina, você tem que ter o espírito de renovo, continuar perseverando, lutando por aquilo que você quer, sonhando com aquilo que você quer. Senão você perde a capacidade de viver. E não só sonhando, mas almejando a vida eterna, almejando a salvação, almejando uma família bem construída, feliz, filhos bem encaminhados, uma tranquilidade, uma velhice tranquila. Sabe? Uma velhice tranquila, em paz, com os filhos abençoados. Olha que recompensa na terra, para depois recebermos a recompensa do céu. Quando nós entramos numa batalha, e o crente tem que ter isso gravado dentro dele, quando nós entramos numa batalha, a gente tem que sair dela mais forte, e não mais fraco. Tem pessoas que entram em batalhas, e em momentos, elas saem mais fracas, olha lá se saem dessas batalhas. Porque tem pessoas que entram em batalhas e elas param por ali mesmo. Eu atendi uma mulher, acho que não foi o ano passado, acho que foi o ano retrasado, e ela tinha vivido uma situação muito séria no casamento, de uma traição, e, enfim, aconteceram várias coisas, e ela se separou, ela não quis continuar aquilo e tal. Então, não quis continuar, então vamos orar, vamos arrancar isso aí, vamos repreender. Fiz tantas semanas de oração com ela, nós oramos, conversamos, um monte de gente atendeu ela, conversou com ela, e toda vez ela vinha com os mesmos questionamentos. Não, porque eu não aceito o que aconteceu, porque, olha, eu estou aqui, porque isso aqui foi muito absurdo, e tal. Ela estava com aquilo ainda dentro dela muito vivo. Ah, mas não pode? Tem um momento dela ter aquilo? Tem. Mas se ela não deixar sair aquilo, nunca mais, ela vai cada vez ficar mais amarga, mais sem fé e mais sem ânimo. Porque se você não tem fé, você não tem ânimo. Se você não tem fé, você não tem esperança para lutar por aquilo que você, então, quer que aquilo saia. E às vezes você pode até dizer, não, eu não quero sentir isso, eu não quero mais ficar triste com isso, eu não quero mais viver isso e tal. Mas fica lá, está remoendo aquilo, está remoendo, e aquilo está mexendo, e aquilo está doendo. E não é dessa forma que Deus nos chamou para viver. Deus nos chamou para viver em paz. E hoje, coincidentemente, a palavra da noite coincidiu com a palavra das mulheres, porque hoje eu trouxe para as mulheres isso. Deus nos chamou para viver em paz. Tenha paz, e a paz começa com quem? Com você. E não adianta, porque todo mundo que fala, eu quero paz, quer guerra. Não, quero viver em paz, não, quer viver em guerra. Porque a pessoa que fala que quer viver em paz, ela planta guerra na vida da outra pessoa. E como que você vai viver em paz? Se você está plantando guerra na vida do outro. Deus nos trouxe para ter uma vida de paz, de ânimo, de alegria. Pessoas cada vez renovadas a cada dia, continuamente. E os cristãos, eu estou falando das pessoas, mas principalmente os cristãos. Porque às vezes o que eu vejo de cristão abatido, desanimado, cabisbaixo, triste. Ali, porque não sei o que acabou isso, porque não deu certo isso. Então, às vezes o não de Deus foi um grande livramento para você. Espera, Ele tem informações que você não tem. Confia no Senhor, a fé. E se você está desanimado, quando sair da sua boca assim, estou muito desanimado, não tem fé. Claro que eu tenho fé, eu acredito em Deus. Fé é muito mais do que dizer eu acredito em Deus. Fé é muito mais do que pôr um adesivo no seu carro escrito Jesus Cristo, foi Deus que me deu. Fé é muito mais do que isso. Fé é você, sim, estar animado, estar ansioso pelo próximo passo, pelo próximo processo, em conhecer Jesus, em conhecer a presença dEle, em falar com Ele, em estar no momento de oração. Ontem a gente teve a reunião de pastores aqui, e a gente saiu, foi muito interessante, né? Que o Fer falou, o Vitor falou, né? Nossa, que oração, nem percebi, passou assim,
que a gente entrou às 11, a gente saiu, era 3h30 da tarde, né? Aqui, não viu o tempo passar. Assim, voou. E quando você está na presença do Senhor, aquilo, você não quer mais sair dali. Aquilo lá está tão, é incrível, é tão impressionante, você não quer mais ir embora. E o tempo passa que você não percebe. Você não está contando os minutos para ir embora. Em Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, quer dizer que no dia da angústia, se você mostrar, tanto para o seu inimigo, quanto para o mundo espiritual, que você é frouxo, covarde, que você não tem coragem, no dia da angústia, então sua força é pequena mesmo. Porque no momento de angústia, ou de alguma situação que chega e que você vive, você precisa se mostrar alinhado com o Senhor. Não aquela coisa desesperada, enlouquecida, aquela coisa assim, que você, meu Deus, calma, tenha calma. E eu contei aqui no culto das mulheres, a situação que a gente viveu com a Maria, por exemplo, né, que a Maria gosta de dar uma de que ela é muito corajosa. Mas quando, no início do ano, nós fomos passar férias, nós fomos passar uns dias na praia, e a gente estava andando na praia à noite, e passou um caranguejo perto dela. A Maria correu. Ela não parou mais. Ela não parou Deve mais. ter corrido uns 40 metros. Mas, sem parar. Foi, e gritando, com a boca desse tamanho, que dava para você ver a boca dela. Mas numa grita, que ela não parou mais, ela foi num riso, ela não parou mais. Ela foi parar do outro lado. E a gente chamando, volta, Maria, ela foi embora. Ali, uns tiveram só, eu pulei de um lado, o Murilo se fez de fortão, Murilo fortão, corajoso. Ali, tal, a Maria foi parar do outro lado. Se no dia da angústia você se mostra frouxo, e você faz uma dessa, é porque sua força é pequena, ninguém mais... Quando ela fala, não, porque eu sou corajosa. Ah, Maria, pelo amor de Deus, você fugiu do caranguejo. Não. Porque ali é o exemplo que você dá mesmo. No momento de angústia, no momento de aflição, você vê a força da pessoa. Você vê como a pessoa se porta. O ano passado, nas eleições, nós conseguimos diferenciar os homens dos meninos ali. Dava para ver. Os que estavam focados e resilientes e com o ânimo renovado, e os que se deixaram abalar assim, de uma forma brutalmente. Uma coisa assim, absurda. E não sei, teve alguns que talvez nem se recuperaram. Por causa do quê? Do resultado. Não foi do jeito que eu quero, então eu não quero mais, então eu não acredito mais. Porque não deveria ser assim agora. Não adianta nem mais orar. Não, nem adianta mais orar. Não. Então, sem fé, você não tem ânimo. Se prepara para o pior. Se prepara para o pior, é isso aí. O que é isso? Eu vou me preparar para o melhor. Hoje a gente estava falando isso lá em cima. Tem gente, né, às vezes, fratura, sei lá, o braço, fratura a perna. Aí tira aquela botinha, guarda, viu, que se precisar. Eu não, eu vou botar fogo nisso aqui. Que guarda, se precisar desse negócio, eu não vou precisar mais disso daqui. Fica guardando algumas coisas, ficam guardando memórias, guardando coisas que já eram para ter sido jogado fora faz tempo. Mas é caso eu precise disso aqui, eu vou guardar esse remédio aqui, porque vai que eu precise e tal. Está amarrado, joga fora isso. Não vou precisar mais disso aqui, não. Não vou mais usar isso aqui, não. Não, porque caso aconteça alguma coisa... Não, peraí. Que nem a gente conta, né, que o pessoal mais antigo tinha o pijama do hospital, né? Pijama, esse aqui é para quando eu for para o hospital. Não vou nunca para o hospital. Não sei. E o jogo de jantar das visitas? O jogo de jantar da visita, que é o clássico. Né? A mesa bonita é só para visita, né? Para você não. Está vendo como que a gente faz? A tendência que a gente tem de cuidar tanto do outro, e às vezes a gente se esquece da gente. Não é nem de cuidar do outro, é o parecer. Né? Aparecer. É o parecer. E para nós? O que nós fazemos para nós ali? Não é... É isso que eu estou falando. Poxa, é a atenção nos mínimos detalhes. Tem coisas que precisam, então, ficar no passado. Esmurrar a carne. Sabe o que é esmurrar a carne? É fazer aquilo que você não quer fazer. É esquecer o que você não quer esquecer. É passar por cima de algumas coisas que já não cabem mais, que só estão te atrasando. Estão fazendo você ficar para trás, estão atrasando você, está atrasando sua vida, está atrasando os seus resultados, está atrasando a sua evolução.
coisas que ficam pensando, coisas que está remoendo, ou até, na verdade, coisas que até está jogando na cara do outro. E eu tenho, assim, um exemplo muito bom de José, porque você sabe da história de José, que foi preso injustamente, né, que os irmãos jogaram ele lá no buraco, e viveu tudo aquilo, foi preso como escravo, levado como escravo, depois a mulher de Potifar foi lá e fez tudo aquilo com ele se manteve firme, ele ficou preso, lá vai José ficar preso de novo, e ficou preso lá um tempão, e o copeiro que se esqueceu dele, e assim, viveu toda aquela situação de injustiça, e tudo começou por onde? Pelos irmãos. Tudo aquilo começou com os irmãos, com o sentimento de inveja, com o sentimento de inferioridade, não aceitaram o que ele foi falar. Tudo bem, ele foi imaturo na maneira de falar? Foi. Ele não entendeu o propósito daquilo. Mas os irmãos não se contiveram com aquilo. E agiram com José de uma forma muito injusta. E quando você vê José se encontrando com os irmãos, você vê, ele testa os irmãos, mas você vê que quando ele fala com eles, ele não guarda rancor. Ele não é rancoroso com os irmãos. E quantas pessoas e quantos cristãos são rancorosos, seja com o irmão, com o pai, com o marido, com o filho, com um amigo, com um chefe, com um primo, com alguém que passou pela vida, e o rancor tem poder de consumir, tem poder assim, de fazer a pessoa ficar fervendo por dentro. E tem algo muito interessante que a bispa trouxe, né, para ter esse entendimento, que os nomes dos filhos do José têm um significado muito importante. Que o Manassés, aqui, significa Deus me fez esquecer. E o Efraim significa Deus me fez prosperar na terra do sofrimento. Então veja como que Deus cura as pessoas. Primeiro tem que viver o Manassés. Tem que vir o Manassés. Deus me fez esquecer. Ele pode fazer você esquecer. Aquilo que você diz que não pode esquecer, Ele pode fazer você esquecer. Ah, mas eu vou esquecer que eu nunca mais vou lembrar, vou ter uma amnésia. Não. Você vai se lembrar, mas aquilo não vai doer mais. Aquilo você vai falar de uma forma para ensinar outras pessoas. E depois que você vive o período, então, de Manassés, o Manassés vem para a sua vida, vem o Efraim. Deus me fez prosperar na terra do sofrimento. Como é bom, como é recompensador você voltar na terra do sofrimento, aonde você sofreu, aonde você foi humilhado, aonde você foi açoitado, escondido, aonde você foi excluído. Como é bom você voltar para lá, e Deus te faz prosperar. E Deus te leva para lá como um vencedor, como um campeão. Deus tinha um projeto lindo com José, como tem comigo e como tem com você. Porque os planos do Senhor para nós não são planos de derrota, são planos de vitória. São planos de paz, planos de bem, não de mal. Só que você precisa viver as etapas que José viveu. José viveu as etapas necessárias, principalmente com os irmãos. Quando José foi falar com os irmãos, ele teve muita cautela para falar com eles. Ele teve cuidado para falar com os irmãos. Ele não chegou falando, porque você me jogou lá e você me esqueceu, porque eu fui escravo, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Ele fala com cautela com os irmãos, com equilíbrio, inclusive para não causar algo naquele irmão, naqueles irmãos ali. Porque naquele momento, às vezes, não sei, naquele momento, uma colocação minha, mas às vezes você mostra que eles estavam ali sem graças, eles estavam arrependidos de certa forma, e José falou com eles com cuidado, com cautela. E às vezes, você aí, às vezes você quer que seu marido venha para a igreja, quer que sua esposa busque a Deus com você,
E quando ela está começando, lá vai de novo começar a mesma discussão, a mesma briga, o mesmo problema, o mesmo assunto, o assunto antigo. Tem pessoa que quando começa a falar, seja, ai meu Deus, você pode repetir a história com ela. Ela está contando, não, porque eu fiz isso, porque fulano fez isso, que minha mãe que não sei o quê, que minha mãe me deu, que não sei o quê, e tal, tal, tal. E você já está lá assim, ó, nossa, eu já sei de tudo isso. E a pessoa está lá, ela está repetindo para você o negócio. Está falando de novo. Mas você já não esqueceu isso? Não, mas eu estou só colocando os pontos, então não sei o quê. Viva o momento do Manassés. Deus me fez esquecer. Eu não vou mais tocar nesse assunto. Esse assunto aqui acabou. Esse assunto será tocado só para ensinar, então, para ajudar outras pessoas? Sim. Porque se você quer viver o momento do Efraim, se você quer prosperar na terra do sofrimento, você precisa primeiro ter o processo, então, do Manassés. Se falta perdão, se falta esquecimento, se falta mudanças, se falta queimar as coisas antigas do passado, queimar documentos, provas, coisas assim que, porque eu guardo isso, prints, hoje em dia é print, né? Porque eu tenho print, viu? Vou guardar os prints das conversas, vou guardar a foto não sei da onde. A pessoa vai lá e o Mu brinca comigo, né? A Mariana não sabe, às vezes... A Mariana não sabe formatar, às vezes, o Word. Como é que bota essa fonte, essa letra? Como é que imprime esse negócio e tal? Mas, para o que interessa, a mulher vira hacker. Isso. Ela sabe o aplicativo, ela sabe as técnicas. A mulherada sabe o que eu estou falando. Os homens não sabem o que eu estou falando, mas a mulher sabe. Não, talvez saiba também, né? Não, mas elas são mais espertas. Às vezes a gente acha que não. Em algumas coisas, não sabe, não entende nada dessas coisas. Para aquilo que interessa. Entende. Ela vai buscar entendimento. Ela cuscuia tudo. Eu encontro coisas assim. Nossa, mas onde você achou isso aí? Achei. Não sei como, mas achei. Entendeu? Realmente, às vezes eu tenho dificuldade de imprimir um negócio aqui, ó. Mas para encontrar algumas coisas, eu encontro. Ali. Os bichinhos. E tem coisa que a gente precisava encontrar. A gente precisava rever aquilo. Tem coisa que você precisava mexer. Ela sabe que não, né? Elas sabem que não, mas vai, né? Aquela vontade, né? Eu preciso. Não preciso, mas eu preciso. Mas eu sei que vai fazer mal, mas eu quero. Eu tenho contra ti, entendeu? É isso aí. Tem contra ti. Isso aqui, ó. Há momentos e há momentos, entendeu? Mas às vezes vocês já conversaram e já resolveram aquilo, já está resolvido. Está lá buscando de novo, e está lá não sei o quê, e está lá com as provas, e está lá com os prints, e está lá não sei o quê, e tal. E todo assunto está lá remoendo o negócio, trazendo um assunto de novo. Cadê o Manassés? Você vai falar isso aqui agora para o seu amigo, para o seu cônjuge, para algum familiar. Quando começar, escuta, ó o Manassés, hein, ó. Deus me fez esquecer. Esquece você também. Mas eu não. Mas eu ainda. Fez você, eu não. É isso mesmo. Então, se você quer ter uma vida próspera, em paz, tranquila, e com a fé ativada, e o ânimo ativado, você precisa passar por esses processos. Se você quer prosperar na terra do sofrimento, você precisa passar por essa sequência. Primeiro esquecer, depois Deus vai fazer você prosperar. Porque Efraim vem depois de Manassés. Então, primeiro joga isso fora, larga essas coisas do passado, para de ficar mexendo no que você não tem que mexer, falando do que não tem que falar, lembrando do que não tem que lembrar, pense no que você está pensando, porque às vezes você está lá e pensando, e remoendo, e pensando, não, porque eu deveria ter respondido assim, e está revivendo aquela situação de novo, aquela briga de novo, e está lá. E aquilo está vivo dentro de você. E um gatilho vai estourar. Né? Isso aqui a gente já viveu diversas vezes, na verdade. Um gatilho, aquilo vai estourar. A pessoa fica remoendo aquilo, faz um filme na cabeça. Um filme. Tem as falas, tem os sons, tem os sentimentos. Aí chega o cara assim, na boa, assim. Por que você? Isso. Quê? Calma, vamos ao alto. Porque está remoendo o que não deve remoer. Não está pensando naquilo que dá esperança, está pensando no que traz desesperança. Ali, no que traz contenda.
E é interessante que aí a pessoa pensa, né? Não, porque na hora ela não conseguiu responder nada. Depois, ela fica pensando naquilo, como que eu não lembrei disso? Como que eu não respondi isso aqui? Não, devia ter falado isso aqui para ele. Esqueça. Como é que você já fez? Você anotava Lógico, para não para esquecer. voltar na próxima briga não esquecer. Ela já fez isso. Isso. Anotou no celular o Fiz tópico, anotações. os tópicos da briga que ela esqueceu para lembrar na próxima. Que eu não podia, né? Não, vou lembrar de cada ponto que eu quero falar com ele aqui, ó. Anotei, inclusive. Falei, próximo, fui ticando assim, ó, próximo, vamos lá. E o Murilo, daquele jeito, em que o Murilo, 2 palavras, o Murilo resolveu tudo. Olha a cara dos caras, tudo sério, e as mulheres assim, com aquele risada maligna. É assim mesmo, pastora. Isso mesmo, pastor. Diz que a gente gosta do cu da mulher. Você apoia a gente. Mas o Murilo, com 2 palavras, resolvia tudo. Ali, né? Às vezes a mãe dele pergunta alguma coisa para ele, né? E aí, meu filho, o que você achou? Foi muito bom, muito edificante. Acabou ali. Às vezes a gente está lá falando, não, porque não sei o quê, e dá detalhes e tal. Aí a Bíblia fala, não, eu vou falar com o Fer, meu filho, porque você... Vai ser mais emocionante, deixa eu perguntar para o Fer. Ele acaba o assunto assim, sabe? Que muito bom, muito edificante. Acabou. Não tem mais nada para se ouvir do Murilo. Então, às vezes, eu estava lá horas falando, e eu queria falar, entendeu? Tem uma coisa para falar? Não. Você não tem nada para falar. Eu falei, todo esse tempo você não tem nada para falar? Não. Aí isso queria me deixar com mais raiva ainda. Porque eu queria ouvir o que ele tinha para falar, mas ele não tinha nada para falar. Na verdade, ele tinha, mas ele estava com medo de durar mais umas 3 horas, aí entendeu? Durava mais 1h30, então dava um trauma, né? E por quê? E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você é o que senta, é o palestrinha da casa. Conversar. Vai lá dar uma palestrinha ali, ó. Precisa conversar? Precisa. Precisa alinhar as coisas? Precisa. Mas passou, deixou, resolveram. Pronto, Manassés, Deus me fez esquecer, acabou. Para que Deus faça você prosperar na terra do sofrimento. Você quer ter uma vida cheia de ânimo, de fé, de alegria. Às vezes a gente olha para as pessoas, principalmente para o crente, e fala, nossa, mas o povo parece feliz o dia inteiro, né? Você não tem problema e tal. Você que pensa. Quantas situações que acontecem, que precisam ser resolvidas, precisam ser ajustadas e tal. É o Espírito Santo, é a diferença do Senhor, é uma fé ativa, porque o Senhor vai renovando as forças, e ainda que você olhe aquela situação, você olha aquilo de outra forma. Não, Deus vai mudar isso aqui. Você já pensa em outra coisa, você não foca no problema. Você foca que Deus vai resolver de alguma forma. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer. Isso tem que ser muito além de falar. Isso tem que ser vivido, praticado todos os dias. Então, por isso que, quando você pegar esse azeite no domingo, saia daqui e vá ungir os seus sonhos mais difíceis. Sabe? Aquele impossível, não vá ungir algo que para você, até que, isso aqui, não, mais ou menos. Unja sonhos do tamanho de Deus. Aquelas coisas impossíveis mesmo. Mas que jeito? Não sei de que forma, não sei de que jeito. Eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode realizar. Eu sei que Deus pode transformar. Eu sei que Deus pode fazer de alguma forma. Eu não sei como, mas sei que Deus pode. Faça isso com fé, e com esperança, com expectativa. Não só, vou ungir minha família, vou ungir minha casa. Tem sim. Mas vai ungir algo que você deseja tanto, que você quer tanto, que você, assim, já parou para pensar e pensou, né? Imagina eu ali, nossa, hein? Imagina eu fazendo isso aqui, imagina eu em tal lugar, tal. Não só imagine, mas unja, creia, traga a existência. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé ativa. E para você manter o seu ânimo, essa fé precisa estar viva, 100% viva. Se você estiver desanimado, saiba que sua fé não está do jeito que deveria estar. Você até acredita em Deus, mas você não acredita nas coisas que Deus pode fazer por você. Amém? Amém. Fique em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração e feche os olhos para nós falarmos com o Senhor. Você realmente processar, meditar, né? Isso tudo que nós falamos.
que é preciso ser feito, quais as decisões que nós precisamos tomar, quais as atitudes de fé, de resiliência, de se levantar, de perseguir aqueles resultados, de mudar a minha linguagem, de mudar a minha forma de viver, de minha forma de tratar as coisas. Quais as decisões que você toma? Tem focado naquilo que dá esperança? Tem ativado a fé através da palavra, através dos rompimentos, através de objetivos, de metas, de uma atitude que agrada a Deus? Tem trabalhado para ser esse incomum, esse diferenciado? E não esse normal, mas tem trabalhado para ser esse anormal? Isso com atitudes, comportamentos que pede direção a Deus para ter ideias, para ter uma criatividade diferente, para enxergar coisas que os outros não estão vendo? Ou será que nós temos ainda mantido aquela linguagem da derrota, da desistência, que tem nos mantido nos mesmos lugares? O Senhor disse: tenho dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor disse para nós colocarmos toda a nossa ansiedade nele, para que nele nós tenhamos paz. Será que você tem vivido sem paz? Aflito, angustiado, preocupado? Vamos nos voltar para o Senhor. Todos esses que foram extraordinários, eles tinham algo em comum. Eles tinham algo maior. Eles tinham um Senhor. Eles tinham um relacionamento profundo e intenso e constante com Deus. Então fale com o Senhor neste momento. Tome decisões. O Senhor tinha paz justamente porque Ele investia nesse relacionamento. Será que não está faltando essas decisões? Será que não está faltando aí num fogo, nesse espírito? Acender essa chama? Buscar esse relacionamento vivo, intenso? Tome essas decisões. Nós estamos terminando essa etapa, esse momento da nossa vida, desse ano, finalizando os projetos de conquistas. Vai voltar o velho padrão? O que vai ser estabelecido a partir de então? Algo vai mudar para melhor ou vai mudar para pior? Vai desanimar, vai parar, não vai saber esperar? Vamos fazer o que sempre fizemos e continuar vivendo as mesmas coisas? Tome essa decisão. Você não está só. Tome essas decisões. Abra sua boca. Tome decisões essa noite. A fé ativa o ânimo.
Se você tem se sentido desanimado, enfraquecido, chateado, preocupado, é porque está faltando essa segurança no Senhor. E o Senhor nos ensina isso. A preocupação não nos ajuda em nada. A gente não ganha nada com isso, só perde. Você deixa de comer, de dormir, de raciocinar, só perde. E o Senhor fala: tenha paz, tenha um ânimo, tenha paz em mim. Os passarinhos são cuidados, vocês não são mais importantes do que eles. Então fique em paz. Quem tem essas preocupações são os que não têm esperança, são os pagãos, são os ímpios, são aqueles que não têm o que você tem. Então, se você busca Deus, se você conhece a palavra, então as suas palavras, as suas reações não podem ser iguais às do mundo. Você não vive pela vista, você vive pela fé. A fé é a certeza, é uma esperança, é a segurança, é ver aquilo que ainda não apalpei. Essa é a fé. Então tenha fé, desenvolva essa fé, de saber pedir, de saber declarar a coisa certa, de ter sonhos, metas, projetos, de ter alvos para perseguir, que tem algo maior aí dentro de você. Você se levante e decida, que você fale agora com o Senhor: eu me tornarei, Senhor, eu sou incomum, eu serei anormal, eu serei uma pessoa diferenciada, eu serei incomparável, e não simplesmente da boca para fora as minhas decisões. Eu vou passar nesses testes, eu vou manter a minha fé, a minha fidelidade, o meu equilíbrio, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar perseverando. Tome essa decisão. Vamos falar a língua certa. Você plantou, mas é necessária a manutenção. É necessário ter a certeza em tudo isso que você tem, o que você projetou. É ter a segurança que você já recebeu tudo isso que você colocou nos seus projetos. Fé é a certeza naquilo que eu espero, e uma prova das coisas que eu ainda não vi. Você pode não ter visto ainda, não ter colocado as suas mãos, mas pela sua fé acabou. Isso já é uma realidade para você. Ah, mas então, não tem mais, tem fé. Se tiver o mais, aí é a fé natural, é a fé da vista. Aí não serve. Aí não serve. Mas você tem uma fé de visão. Você enxerga mais longe. Você faz mais. Você se posiciona diferente. O que está todo mundo fazendo? Você não está lá naquele meio. Como é que está todo mundo falando? Você não está falando naquele meio. Está todo mundo parando, desanimado. Você continua lutando, trabalhando, se esforçando. É diferente. É diferente. Se eu quero ser incomparável, eu não posso aceitar a cultura da Babilônia, me entregar ao banquete do rei. Eu não vou passar a vida toda nisso. Mas eu sei que os meus resultados farão a diferença. Vão me destacar dessa multidão de pessoas que estão pensando e fazendo igual a todo mundo. Então que você saia daqui com essa decisão na sua cabeça. Eu vou ser um homem diferente, uma mulher diferente. Eu vou me posicionar nesse casamento de forma correta. Eu vou parar de ficar culpando o outro. Eu vou me posicionar na empresa. Eu não vou mais ficar apresentando crise, preço de tudo, dificuldade, um negócio, a época do ano. Não, eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar em Deus. Eu vou me despertar. Eu vou parar de apresentar desculpas.
Os vencedores, eles não apresentam desculpas. Eles fazem o que tem que fazer. O que você precisa fazer a partir de então, que já deveria ter tomado essa decisão? O propósito está acabando. Será que ainda tem algum detalhe que não colocou ainda, não rompeu ainda? Aproveita essa chance. Não termina com essa derrota, não. Não deixa nada te vencer. Não seja um comum, um ordinário. Seja um extraordinário. Seja aquele que domina, que governa, que conduz, que dirige, e não que é conduzido, governado, que fica só olhando os outros testemunharem, que fica só apresentando, não é porque o outro teve essa facilidade e eu não tive. Não, você não é assim. Você sonha e você persegue aquilo. Você tem meta, você tem um objetivo, você tem a palavra. Você sabe o que fazer. E precisa decidir fazer. Pegue na mão do seu familiar agora. Se você veio com seu familiar, com sua esposa, com seu esposo, ou com alguém da sua família, orem juntos, mas nessa força, para buscar o Espírito novamente de renovo, um renovo de relacionamento, um renovo de fé, um renovo de alegria, um renovo de visão. E se você veio só, eu quero que você se agarre a Deus agora e peça ao Senhor: Senhor, me renova. Senhor, venha com renovo, venha com transformação, venha com mudança. Renova as minhas forças, renova a minha fé, renova, meu Deus, a minha visão, renova os meus sonhos, renova os meus projetos, os meus desejos. Olhe a Deus com a sua força e tenha fé e saia daqui com um ânimo completamente ativado. Você saia daqui com essa definição na sua vida: um homem diferenciado, uma mulher diferenciada. Você esqueça o passado, para que Deus possa te colocar num novo tempo, tempo de vitórias, de alegria, de prosperidade. Que tudo aquilo que remetia ao passado, que tudo aquilo que te puxava para trás, você tenha deixado para trás através dessa decisão agora, dessa definição na sua vida, em nome de Jesus. A partir de agora você não vai mais, você foi curado disso. A partir de agora você está no novo tempo, você está olhando para frente, esquecendo do que passou, o que fica para trás. Eu olho para aquilo que está diante de mim. Você tem um grande ano pela frente ainda, você tem uma grande vida ainda para construir nesse ano. Você tem que trabalhar para fazer desse ano melhor do que ano passado. Então esse é o padrão. Dentro da sua casa, no seu relacionamento com Deus, nos seus negócios, nos seus sonhos, na sua rotina, é olhar para frente, é ter esse entendimento. Aquilo que passou, passou, já resolvemos, já curou, já passou, não tem o que fazer, só aprender para não repetir e fazer diferente a partir de agora. Então que saiam todos daqui com essa cabeça, com essa definição na mente. Senhor amado,
Nós te agradecemos, meu Pai, mais uma vez por essa palavra. Essa palavra, meu Deus, que vem para nos abrir a mente, Senhor, porque todos os dias são portais que nós temos. São palavras, meu Pai, e a sua palavra diz que ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos, o nosso caminho, para que a gente não tropece. Que ela abra as nossas mentes, meu Pai, e que a partir de então, aquilo que muitas vezes nós até sabíamos, mas ainda não tínhamos tomado uma decisão, colocado força, ainda estávamos apresentando desculpas, que isso tenha ficado para trás, Senhor, no passado. Estamos finalizando, Senhor, esse ciclo na nossa vida, do nosso ano. Que nós, a partir de agora, meu Pai, nós plantamos bastante. Que agora nós venhamos a ter a manutenção, a perseguição. A semente foi lançada, agora nós precisamos cuidar. Nós precisamos estabelecer esse padrão do vencedor, esse padrão do governo nas nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, que cada um aqui saia cheio do Teu Espírito, cheio de uma mentalidade, Senhor, do incomum, do extraordinário. Eu te peço, abençoa o seu povo, abençoa as famílias, os casais, abençoa os sonhos, abençoa, meu Pai, cada um que está buscando, muitas vezes sozinho, está buscando por um familiar. Tem alguém aqui que intercede por aquele filho, Senhor, por aquela situação, que o Senhor responda a cada uma dessas situações em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor querido, nós te agradecemos pelos testemunhos, te agradecemos pelas vitórias, te agradecemos, meu Pai, pelo melhor ano das nossas vidas até então, em nome de Jesus, amém, amém e amém.